Ao encerrarmos a análise da influência maçônica sobre os destinos da Revolução Farroupilha, urge agora regressar ao cenário em que tais ideais haveriam de se enraizar. A província de São Pedro do Rio Grande do Sul, no alvorecer do século XIX. É neste período que se moldam as estruturas políticas, econômicas e culturais que darão fisionomia própria à região e que, mais tarde, iriam desaguar na conflagração revolucionária. A província situava-se em posição geográfica singular. Como fronteira do Império Português e depois do Brasil independente, era terra de contato e de conflito, marcada por guerras, tratados e ocupações. Desde os primeiros anos do século XIX, São Pedro viveu sob a permanente tensão entre o mundo luso-brasileiro e as províncias platinas, o que lhe deu um caráter militarizado e vigilante. Politicamente, o início do século assinalou a consolidação do poder dos grandes estancieiros, senhores de terras e de gado que dominavam o espaço social. A coroa portuguesa, ainda durante a permanência da corte no Rio de Janeiro, reconheceu a importância estratégica da província, conferindo aos chefes locais uma considerável autonomia na defesa do território. Esse protagonismo consolidaria, paulatinamente, uma elite regional consciente de seu peso. A economia rio-grandense era essencialmente pastoril. A criação de gado, destinada tanto ao consumo interno quanto à produção de couro e charque, constituía a base da riqueza provincial. As charqueadas, sobretudo nas regiões de Pelotas e arredores, emergiam como verdadeiros núcleos de dinamismo econômico, sustentando um comércio interprovincial vital para as economias do Centro-Sul. O charque, carne salgada e seca ao sol, era o produto de maior relevância. Seu consumo disseminava-se pelo Brasil, especialmente entre os escravizados das grandes plantações do Sudeste e do Nordeste. Essa dependência econômica estabelecia uma ligação direta entre o trabalho escravo africano em terras tropicais e a produção pecuária do Extremo Sul, revelando uma interdependência econômica de larga escala. Todavia, essa mesma economia carregava consigo tensões profundas. A concorrência do charque platino, sobretudo o proveniente do Uruguai e da Argentina, pressionava constantemente os preços do produto gaúcho. A ausência de políticas protecionistas eficazes por parte do governo central agravava o descontentamento dos estancieiros rio-grandenses, plantando a semente da insatisfação. A estrutura social era marcada por uma rígida hierarquia. No topo estavam os grandes proprietários de terras e de escravizados. Em seguida, os estancieiros médios e homens livres pobres, que sobreviviam de trabalhos ocasionais ou da pequena pecuária. E na base, a multidão de cativos africanos e afrodescendentes, cujo labor era indispensável à produção econômica da província. Os escravizados, em grande número, não se limitavam ao trabalho braçal nas charqueadas e nas estâncias. Muitos estavam integrados à lida campeira, ao trato com o gado e até mesmo à defesa militar do território, já que não era raro que em tempos de guerra fossem alistados ou forçados ao combate. Essa realidade dava à sociedade rio-grandense um caráter peculiar, onde a escravidão e a vida de fronteira se entrelaçavam. Culturalmente, o início do século XIX assistiu à formação de uma identidade própria. O gaúcho, figura semilendária forjada nos campos, simbolizava a fusão do indígena missioneiro, do espanhol, do português e do africano. De sua existência nômade e guerreira, derivava um ethos marcado pela coragem, pela rusticidade e pelo amor à liberdade, traços que se tornariam centrais na epopeia farroupilha. A vida política local, embora subordinada ao centro imperial, tinha uma dinâmica própria. As câmaras municipais funcionavam como espaços de poder das elites regionais, e a autoridade do presidente da província, indicado pelo governo central, frequentemente se via limitada pelo peso dos estancieiros e de suas redes de clientela. A autonomia prática, portanto, era maior do que a reconhecida formalmente. As guerras externas marcaram profundamente esse período. As lutas contra os espanhóis, a participação na Guerra da Cisplatina
e os constantes entrechoques de fronteira forjaram uma mentalidade militarizada. O homem rio-grandense, habituado ao cavalo e à lança, nutria um espírito guerreiro que se projetava tanto no campo econômico quanto no político. Essa tradição bélica contribuiu para a formação de uma oficialidade local, composta de militares experientes que, ao mesmo tempo em que serviam ao império, preservavam fidelidade à sua terra. Tal oficialidade seria mais tarde protagonista nos combates da Revolução Farroupilha, ora como defensora do governo central, ora como insurgente contra ele. O início do século XIX foi igualmente um tempo de transição cultural. A circulação de ideias iluministas, liberais e republicanas, provenientes da Europa e do Prata, encontrou no Rio Grande do Sul terreno receptivo. A proximidade com Montevidéu e Buenos Aires, cidades mais abertas às correntes intelectuais modernas, permitiu aos rio-grandenses contato com doutrinas que em outras províncias do Brasil chegavam com atraso. No plano religioso, a província conservava-se firmemente católica, herdeira da tradição luso-ibérica. Contudo, a escassez de clero e a vastidão do território conferiam à religiosidade popular traços singulares. Festas, devoções e procissões mesclavam-se à vida campeira, reforçando laços comunitários e constituindo um campo fértil para a expressão simbólica da identidade gaúcha. As missões jesuíticas, ainda que em grande parte arruinadas após o século XVIII, permaneciam na memória coletiva como testemunho de uma civilização singular, que combinava evangelização e economia organizada. Seus vestígios materiais e espirituais influenciavam ainda a cultura rio-grandense, servindo de contraponto à rudeza da vida pastoril. O papel da fronteira não pode ser subestimado. O constante intercâmbio com o Uruguai e a Argentina significava tanto a entrada de mercadorias e de ideias, quanto a ameaça de invasões e conflitos. Essa condição liminar fez do Rio Grande uma província permanentemente armada e vigilante, onde a lealdade ao império convivia com simpatias pelo mundo platino. A presença de estrangeiros foi outro elemento marcante. Comerciantes, militares e aventureiros europeus encontravam no Rio Grande do Sul oportunidades de negócio e de ação. A acolhida desses elementos contribuiu para diversificar a paisagem social e para aproximar ainda mais a província dos fluxos internacionais de homens e de ideias. Do ponto de vista político, a abdicação de Pedro I, em 1831, e o advento do período regencial acentuaram as tensões. O governo central, enfraquecido, via-se pressionado a conceder maior autonomia às províncias e no Rio Grande do Sul essa expectativa encontrou terreno fértil. A elite rio-grandense, orgulhosa de sua força econômica e militar, aspirava a uma posição mais destacada no seio do império. Ao mesmo tempo, o descontentamento com a política econômica imperial intensificava-se. Os estancieiros exigiam proteção contra o charque platino e clamavam por tarifas alfandegárias que favorecessem a produção local. O governo central, entretanto, relutava em atender tais reivindicações, temendo desagradar outras províncias ou comprometer tratados internacionais. Essa tensão entre centro e periferia, entre a política econômica do império e os interesses da elite rio-grandense, foi fermento poderoso para a insurreição. No alvorecer do século XIX, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul estava madura para reivindicar não apenas vantagens econômicas, mas também uma identidade política própria, consolidada pela experiência de fronteira e pelo ethos guerreiro. A educação, embora incipiente, começava a ser discutida. Havia preocupação em formar elites letradas, capazes de conduzir a política e os negócios da província. Embora poucas, as escolas e as iniciativas culturais davam um testemunho de uma lenta, mas perceptível transformação da sociedade rio-grandense, que aspirava a maior protagonismo no conjunto do Brasil. A imprensa, ainda embrionária, seria outro fator de relevância. Os periódicos que surgiram no período regencial funcionaram como instrumentos de difusão das ideias liberais e como armas na disputa política.
mesmo limitados em alcance, exerciam influência sobre a elite e contribuíam para a formação de uma consciência regional. O alvorecer do século XIX, pois, não foi apenas um tempo de consolidação econômica, mas de gestação de um espírito novo. As estruturas políticas, a economia do charque, a sociedade hierarquizada e a cultura forjada no cruzamento de tradições criavam um quadro peculiar, onde a insatisfação podia rapidamente transmutar-se em revolta. Não se pode esquecer que o Rio Grande do Sul, nesse período, era simultaneamente periferia e centro. Periferia do Império, porque distante e por vezes negligenciado. Centro, porque estratégico na defesa da fronteira e essencial na economia nacional. Essa duplicidade reforçava o orgulho e a autonomia da elite local, que se via como guardiã de um território vital para o Brasil. Ao contemplarmos, pois, o Rio Grande de São Pedro no início do 800, vemos uma província marcada pela força da pecuária, pela dureza da vida de fronteira, pela riqueza do charque e pela aspiração de autonomia. Um cenário que, somado às ideias maçônicas e liberais já examinadas, prepara o palco para a mais longa e significativa guerra civil da história brasileira.